Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 12. Yen Yuan perguntou sobre a benevolência. O mestre disse: voltar-se à observância dos ritos, sobrepondo-se ao indivíduo, constitui a benevolência. Se por um único dia um homem puder retornar à observância dos ritos ao sobrepor-se a si mesmo, então todo o império o considerará benevolente. Entretanto, a prática da benevolência depende inteiramente da própria pessoa e não dos outros. Yen Yuan disse: gostaria que vocês listassem os passos desse processo. O mestre disse: não olhe a menos que esteja de acordo com os ritos. Não escute a menos que esteja de acordo com os ritos. Não fale a menos que seja de acordo com os ritos. Não se mexa a menos que seja de acordo com os ritos. Yen Yuan disse: embora eu não seja rápido, hei de dirigir meus esforços para o que o mestre falou. 2. Shun Kung perguntou sobre a benevolência. O mestre disse: quando em terra estrangeira, comporte-se como se recebesse um convidado importante. Quando empregar os serviços do povo comum, comporte-se como se estivesse oficiando um importante sacrifício. Não imponha aos outros aquilo que você não deseja para si próprio. Desse modo, você estará livre de maus sentimentos, seja no âmbito do reino ou de uma família nobre. Shun Kung disse: embora eu não seja rápido, hei de dirigir meus esforços para o que o mestre falou. 3. Susu Ma perguntou sobre a benevolência. O mestre disse: a marca distintiva do homem benevolente é que ele reluta em falar. Nesse caso, pode-se dizer que um homem é benevolente simplesmente porque reluta em falar? O mestre disse: quando agir é difícil, causa alguma surpresa que alguém relute em falar? Nota: relutância em falar, por medo de que não se possa cumprir a própria palavra. Voltando ao livro 4, o mestre disse: na antiguidade os homens relutavam em falar, isso porque consideravam vergonhoso se não conseguissem ser fiéis às suas palavras. E 24, o cavaleiro procura ser suave no falar, mas rápido no agir. Fim da nota. 4. Susuma Niu perguntou sobre o cavaleiro. O mestre disse: o cavaleiro é livre de preocupações e medos. Nesse caso, pode-se dizer que um homem é um cavaleiro simplesmente porque está livre de preocupações e medos? O mestre disse: se ao examinar a si próprio, um homem não encontra nenhuma razão para se repreender, que preocupações e medos pode ele ter? 5. Susuma Niu apareceu preocupado, dizendo: todos os homens têm irmãos, só eu não tenho nenhum. Zhou Xia disse: já ouvi dizer, vida e morte são uma questão de destino, riqueza e honra dependem do céu. O cavaleiro é reverente e não faz nada errado, é respeitoso para com os outros e observa os ritos. E todos os habitantes dos 4 mares serão seus irmãos.
Qual a necessidade de o cavaleiro preocupar-se quanto a não ter irmãos? 6. Zhu Shan perguntou sobre a perspicácia. O mestre disse: quando um homem não é influenciado por difamações continuamente repetidas, ou por denúncias pelas quais ele sente alguma simpatia, ele pode ser chamado de perspicaz. Ao mesmo tempo, ele pode ser chamado de previdente. 7. Zhu Kung perguntou sobre governo. O mestre disse: dê-lhes comida suficiente, dê-lhes armas suficientes, e as pessoas comuns confiarão em você. Zhu Kung perguntou: se alguém tivesse de abrir mão de um desses três, de qual deveria abrir mão primeiro? Abra mão das armas. Zhu Kung disse: se alguém tivesse que abrir mão de um dos dois restantes, de qual deveria abrir mão primeiro? Abra mão da comida. A morte sempre esteve conosco, desde o começo dos tempos. Mas quando não há confiança, as pessoas comuns não terão nada a que se agarrar. 8. Shi Tzu Shen disse: o mais importante a respeito de um cavalheiro é o material do qual ele é feito. Para que ele precisa de refinamento? Zhu Kung comentou: é uma pena que um cavalheiro fale desse modo sobre o cavalheiro. Uma parelha de 4 cavalos não pode ir mais rápido do que a língua de alguém. O material não difere do refinamento, o refinamento não difere do material. A pele de um tigre ou de um leopardo, desprovida de pelos, não é diferente da de um cachorro ou de uma ovelha. 9. O Duque Ai perguntou a Yu Zhuo: a colheita vai mal e não tenho o suficiente para cobrir os gastos. O que devo fazer? Yu Zhuo respondeu: que tal taxar as pessoas em uma de 10 partes? Já não tenho o suficiente agora que as taxo em 2 partes de 10, como poderia taxá-las em 1 parte de 10? Quando as pessoas têm o suficiente, quem sobra na insuficiência? Quando as pessoas não têm o suficiente, quem resta para gozar da abundância? 10. Zhu Shang perguntou sobre a exaltação da virtude e sobre como reconhecer a incoerência. O mestre disse: faça o seu princípio norteador dar o melhor de si pelos outros e ser coerente com aquilo que diz. E vá onde há retidão, então você estará exaltando a virtude. Quando se ama um homem, deseja-se que ele viva, e quando se odeia um homem, deseja-se que ele morra. Se tendo uma vez desejado que ele vivesse, você depois deseja que ele morra, isso é incoerência. Ode 188. Se você não o fez pelo bem dos ricos, você deve tê-lo feito pelo bem da mudança. Nota: a citação, que é da Ode 188, parece não ter importância alguma ao assunto em discussão. Acredita-se que não pertença a esse trecho. Fim da nota. 11. O Duque Xing de Shi perguntou a Confúcio sobre governo. Confúcio respondeu: deixe que o governante seja um governante, o súdito um súdito, o pai um pai, o filho um filho. O Duque disse: esplêndido.
Realmente, se o governante não for um governante, o súdito um súdito, se o pai não for um pai e o filho um filho, então mesmo que houvesse grãos, conseguiria eu comê-los? 12. O mestre disse: se alguém pode chegar à verdade de uma disputa legal apenas a partir das evidências de uma das partes, é talvez Yu. Zulu nunca posterga o cumprimento de uma promessa ao dia seguinte. 13. O mestre disse: ao julgar uma disputa judicial, sou igual a qualquer outro homem. Mas se vocês insistem em uma diferença, é talvez que, em primeiro lugar, tento convencer as partes a não recorrer ao litígio. 14. Zhu Shang perguntou sobre o governo. O mestre disse: quanto à rotina diária, não mostre cansaço, e quando houver alguma ação a ser tomada, dê o melhor de si. 15. O mestre disse: o cavaleiro que é muito culto, mas que é levado às coisas essenciais pelos ritos, dificilmente vai se voltar contra aquilo que apoiou. Nota: trata-se de uma repetição de livro 6, 27. Fim da nota. 16. O mestre disse: o cavalheiro ajuda os outros a perceberem o que há de bom neles. Não os ajuda a perceberem o que há de ruim. O homem vulgar faz o contrário. 17. Shi Kang-tzu perguntou a Confúcio sobre governo. Confúcio respondeu: governar é corrigir. Nota: governar em chinês é sheng, corrigir em chinês é sheng. Além de serem homófonas, as duas palavras têm uma mesma origem, assim mostrando que o conceito de governar era considerado relacionado ao conceito de corrigir. Fim da nota. Se você der exemplo ao ser correto, quem ousaria continuar sendo incorreto? 18. O grande número de ladrões na região era uma fonte de preocupação para Shi Kang-tzu, que pediu conselho a Confúcio. Confúcio respondeu: se você não fosse um homem ganancioso, ninguém roubaria, nem mesmo se oferecessem recompensas aos ladrões. Nota: em outras palavras, roubar do povo não foi um bom exemplo. Fim da nota. 19. Shi Kang-tzu perguntou a Confúcio sobre o governo, dizendo: o que o mestre pensaria se, para me aproximar daqueles que seguem o caminho, eu matasse aqueles que não o seguem? Confúcio respondeu: qual a necessidade de matar para administrar um governo? Apenas deseja o bem e o povo será bom. A virtude do cavaleiro é como o vento, a virtude do homem comum é como a grama. Que o vento sopre sobre a grama e ela com certeza se dobrará. Nota: trecho citado em Mêncios 3a2. Fim da nota. 20. Zhu Shang perguntou: como um cavaleiro deve ser para que digam que ele conseguiu distinguir-se? O mestre disse: que diabos você quer dizer com distinguir-se? Zhu Shang respondeu: o que tenho em mente é um homem que tem certeza de ser conhecido, sirva ele em um reino ou em uma família nobre. O mestre disse:
Isso é ser conhecido, não se distinguir. O termo distinguir-se descreve um homem que é correto por natureza e que gosta do que é certo, sensível às palavras das outras pessoas e observador da expressão nos rostos dela, e que sempre se preocupa em ser modesto. Tal homem é destinado a distinguir-se, sirva ele em um reino ou em uma família nobre. Por outro lado, o termo ser conhecido descreve um homem que não tem dúvidas de que é benevolente, quando tudo o que ele está fazendo é mostrar uma fachada de benevolência que não condiz com as suas ações. Tal homem é destinado a ser conhecido, sirva ele em um reino ou em uma família nobre. 21. Fan Shi estava com Confúcio durante uma visita ao altar da chuva. Ele disse: "Posso perguntar sobre o acúmulo da virtude, a reforma dos corrompidos e a admissão do mau julgamento?" O mestre disse: "Que esplêndida pergunta! Colocar o serviço prestado acima da recompensa que você ganha, não é isso acúmulo da virtude? Atacar o mal como o mal e não como o mal de um homem em particular? Não é isso o caminho para reformar os corrompidos? Deixar que um repentino ataque de raiva faça com que você esqueça da segurança da sua própria pessoa ou mesmo da dos seus parentes. Não é isso um mau julgamento?" Nota: as duas palavras ganhar e virtude, em chinês te, parecem ter uma mesma origem. Virtude é aquilo que tornamos nosso por meio da busca do tal, caminho. Para uma discussão dessa questão em um contexto taoísta, veja o livro Tao Te Ching, na página 42. Fim da nota. 22. Fan Shi perguntou sobre benevolência. O mestre disse: "Ame seus semelhantes." Ele perguntou sobre a sabedoria. O mestre disse: "Conheça os homens." Fan Shi não entendeu. O mestre disse: "Promova os justos e coloque-os acima dos corrompidos. Isso pode endireitar os corrompidos." Nota: sobre essa frase ver livro 2, 19, que diz: "O Duque Ai perguntou, o que devo fazer para que o povo me admire?" Confúcio respondeu: "Promova os homens corretos, coloque-os acima dos desonestos, e o povo o admirará. Promova os homens desonestos, e coloque-os acima dos homens corretos, e o povo não o admirará." Fim da nota. Fan Shi retirou-se e foi falar com Zhu Xia, dizendo: "Há pouco fui ver o mestre e perguntei sobre a sabedoria. O mestre disse: promova os justos e coloque-os acima dos corrompidos. Isso pode endireitar os corrompidos. O que ele quis dizer?" Zhu Xia disse: "Rico, de fato, é o significado de tais palavras. Quando Shun dominava o império, escolhendo entre a multidão, ele promoveu Cao Yao. E ao fazer isso, afastou aqueles que não eram benevolentes. Quando Tang dominava o império, escolhendo entre a multidão, promoveu Yin Yin. E ao fazer isso, afastou aqueles que não eram benevolentes. 23. Zukong perguntou sobre como os amigos devem ser tratados. O mestre disse: "Aconselhe-os o melhor que puder e guie-os corretamente, mas pare quando não houver esperança de sucesso. Não peça para ser rejeitado." Nota: ver livro 4,
26, que diz: ser inoportuno com seu senhor significará humilhação. Ser inoportuno com os amigos significará afastamento. Fim da nota. 24. Zhen Tzu disse: um cavaleiro faz amigos por meio da sua cultura, mas busca os amigos para apoio benevolente. Você está ouvindo de Confúcio, Os Analectos.